No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória com diabetes. Faz 24 anos que eu tenho diabetes. O meu diagnóstico foi feito em 18 de dezembro de 1998 e, graças a Deus, são mais de 20 anos, quase 25 anos, sem complicações. Eu tenho uma infecção de urina recorrente, que é crônica, que dizem que é por conta da variação glicêmica do diabetes, muita oscilação, o que eu não acredito muito, porque diabético sempre vai ter oscilação glicêmica, mas enfim, não tenho complicações do diabetes. Eu nunca tive esse medo, essa vergonha, acho que até porque eu já cresci, eu tinha 5 anos de idade quando eu descobri que tinha diabetes, e foi uma coisa assim muito tranquila. Eu já cresci com a diabetes, então sempre fez parte da minha vida. E eu nunca me senti com medo ou vergonha de aplicar, mas eu sempre fico pensando nas pessoas que estão em roda, porque eu sei que tem gente que tem fobia de agulha só de enxergar, né, só de olhar a agulha sendo aplicada ali, né. Eu tenho um pouco de tirar sangue, né, mas é por causa do sangue, das veias, não é nada com agulha. Mas eu sei que tem gente que tem essa fobia. E também tem gente que não entende, que acha que a gente está se drogando, sei lá, alguma coisa assim. Eu já fui mandada embora de um serviço porque eu tive que corrigir hipoglicemia. Na época eu estava fazendo estágio, então não era assim um serviço propriamente dito, mas era um serviço. Eu trabalhava e eu recebia pelo meu trabalho. Eu estava na época fazendo faculdade de administração, e eu fui trabalhar em uma empresa de cobranças, uma empresa que cobrava as pessoas mesmo pelo telefone. Você ligava para a pessoa e cobrava a dívida que ela estava devendo. Nessa empresa, a gente não podia ficar com a bolsa na nossa mesa. Quando a gente chegava na empresa, tinha que colocar tudo em um armário e eu não podia ficar com as minhas insulinas, com o meu glicosímetro ali do lado, não, simplesmente não podia. Mesmo falando que eu era diabética e eu precisava disso para sobreviver. Uma vez eu tive hipoglicemia, eu tava tremendo, eu tava já assim, saindo de mim, tinha bala na minha bolsa, mas eu não podia ir até na minha bolsa para pegar. Então eles colocavam água e café na sala. O que eu fiz? Eu peguei um copinho de café, daqueles de plástico, tuchei isso aqui de açúcar dentro do café, porque era a única coisa que tinha, era café. Ou eu tomava com café ou eu tomava com água. E coloquei café em cima e tomei, né? E esperei ali uns 15 minutinhos até eu recuperar o meu senso, né? Recuperar ali a minha noção de realidade, porque quando você tá numa ICA você perde essa noção. E aí eles viram isso, né? E acharam ruim. E simplesmente no outro dia eles me mandaram embora. Claro que eles disseram assim que não foi por causa disso, que isso seria um preconceito. Deram umas desculpas sim, mas eu tenho certeza que foi por isso, porque eu vi, a gente percebe, né? A gente percebe as caras, os olhares, a gente percebe o que é que foi. A outra ocasião, quando eu era criança, chegava o inverno eu ia para o hospital por conta de hiperglicemia. O que acontecia é que onde a gente morava era muito frio. Eu sou nascida no Rio Grande do Sul. Eu morei lá até mais ou menos uns 12, 13 anos de idade. Depois eu mudei para Mococa. Mas lá em Caxias do Sul, então era muito frio e eu sempre tive problema de respiratório, rinite, sinusite. Então juntava o problema respiratório com a diabetes. E eu era criança, quem cuidava de mim eram os meus pais. Os primeiros médicos que eu me consultei eram médicos de idosos, médicos de adultos, de diabetes tipo 2,
porque não era uma coisa comum terem crianças, não se falava muito. Mas voltando à história do açúcar, então, em uma das vezes que os meus pais me encontraram no meio da noite em hipoglicemia severa, tipo, eu inconsciente, eu gemendo, tentando chamar alguém. Em uma dessas vezes, a minha mãe pegou o açucareiro e começou a colocar açúcar na minha boca, açúcar puro. E eu falava, não quero, não quero. Os meus pais eles não tinham a informação. O que se deve fazer nessa situação é dar um líquido com muita calma, assim, se a pessoa não estiver inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, um pouco de mel ou um pouco de açúcar mesmo, mas colocar na bochecha, sabe? Na bochecha, aqui embaixo dos dentes. Que era o que a minha mãe tinha tentado fazer, mas no fim, eu não sei se ela não soube, não sei se eu esperneando ali não deu certo. Ela começou a colocar colheres de açúcar na minha boca. Então, desde essa vez, eu não consigo colocar açúcar puro na minha boca. Não vai. Se for aquelas glicosezinha líquida, ainda vai. Se for, tipo, sei lá, um açúcar de confeiteiro em cima de alguma coisa, ou um açúcar, sei lá, até aqueles açúcar de pirulito lá, sabe, que é só o açúcarzinho, aí ainda vai. Agora, açúcar puro não me desce, não me desce. Tinha uma médica lá em Caxias do Sul que ela era muito boa, a Marta, a doutora Marta. Ela era bem avançada, ela era bem atualizada, assim como foram os meus médicos aqui no Coca, tirando alguns vieses aí no meio, mas assim como foram os meus médicos, que na verdade foram de São José, sempre atualizados, sempre procurando entender mais e mais sobre doença. Assim como nós, diabéticos, os médicos, eles também precisam se atualizar, ficar por dentro do que está saindo de novidade em diabetes tipo 1, saber os novos tratamentos, entender por que acontece tal coisa. Os médicos, eles têm que ser assim. Informação, que a atualização também é parte do tratamento do diabetes. Quanto mais você se informa sobre diabetes, mais você consegue controlar, mais você entende, né, como que acontece tudo e mais você consegue controlar e entende por que você tem que fazer isso e não isso. Essa vez que meus pais foram xingados, eu devia ter, eu acho que uns 9, 10 anos, por aí mais ou menos nessa idade. E meus pais ficaram sabendo que tinha um médico que fazia tratamento com células tronco, que essas células tronco, elas regenerariam as células do pâncreas que pararam de produzir insulina. Só que, claro, desde aquela época a gente ouve falar em tratamento de célula tronco. Eu acho que essas ainda eram aquelas embrionárias, sabe, que teve aquele negócio lá. Eu entendo muito lado dos meus pais hoje, que eu sou adulta e que eu entendo um pouco mais sobre o que é cuidar de alguém com diabetes. Imagina que você é o pai de uma criança que tem diabetes, que tem que se furar todo dia, que tem toda a complicação de ser uma pessoa com diabetes, que a gente sabe que existe. E aí você é o pai dessa criança e você fica sabendo que tem um tratamento lá que pode ajudar essa criança a não ser mais diabética. Na época não tinha, entendeu? Na época não tinha. Então o que eles fizeram? Eles acreditaram. E aí eles me levaram para tomar essas injeções. Eu tinha que tomar uma vez por semana. A gente ia até um distrito de Caxias do Sul, que era na REC, que é, devia dar assim uns 20 minutos da minha casa, mais ou menos. Então, uma vez por semana a gente ia nessa clínica de um médico, que esse médico ele fazia as injeções, eram umas injeções doloridas na bunda, sabe? E eu lembro que o meu pai, ele sempre se sentiu muito culpado por eu ter que fazer essas coisas, né? Imagina uma criança de 10 anos tendo que tomar uma injeção dolorida toda semana. E eu lembro que o meu irmão, o João, ele ia junto com a gente. E eu até que gostava, porque era um passeio. E depois desse passeio a gente sempre ia comer alguma coisa. Eu lembro que lá em La Rec tinha um hambúrguer que ele tinha sementinhas por cima, assim, do pão. Era um pão com um gergelim por cima. E aí era a ocasião de a gente ir comer esse lanche, né? Claro, pro meu pai
era uma forma de se redimir, se sentir culpado e tal. Mas pra gente, né, era uma festa. E pra mim, eu já tomava um monte de injeção mesmo, de agulha, todo dia, sabe? Tipo assim, uma picada e 20 picadas não vai fazer diferença pra gente, diabético. A gente vai ter que se picar da mesma forma. Mas só que daí, a minha médica ficou muito brava com eles, porque eram testes que estavam sendo feitos, eram estudos, não tinha nada conclusivo de que aquilo adiantava para reverter a diabetes. E até hoje eu confesso para vocês que quando eu vejo um estudo, eu nem dou bola. A hora que sair uma conclusão concreta de que as células troncos deu certo, que consegue reverter as células do pâncreas, ou consegue reverter a produção de insulina, aí sim, gente, aí sim eu vou, graças a Deus, yes, vamos lá. Mas enquanto não sair, gente, é mais de 20 anos ouvindo o mesmo discurso, mais de 20 anos. Ah, porque cura da diabetes, a cura da diabetes, células tronco, não sei o que, né. Chega uma hora que você fala assim, tá, já vi essa história, né? Não acredito, tá? Eu não acredito em cura por células tronco. Até surgir um estudo conclusivo, eu vou continuar não acreditando. Então, será que essas pessoas que foram curadas, dali para uns anos, elas não vão desenvolver? Sabe? Então a gente fica meio assim. Tem estudos também com este medicamento, mais as células tronco, talvez seja uma esperança que a gente tem aí, mas por enquanto eu não acredito. São mais de 20 anos ouvindo o mesmo discurso. Eu não acredito. 20 anos ouvindo a mesma coisa. Tá? Chega, sabe? A hora que der certo, que legal. Aí a gente comemora, yes. Outra coisa doida que eu fiz foi a flor de mamão com álcool em jejum que eu tinha que tomar. A gente tinha uma vizinha que ela tinha diabetes. Ela não, acho que era o esposo dela, alguma coisa assim, era um parente dela que tinha diabetes tipo 2. E todo dia de manhã ela tomava uma colherzinha de café de flor de mamão mergulhada no álcool, em jejum, todo dia de manhã. Não é assim que funciona, né? Não existe chá que cura diabetes, não existe nada assim. O meu avô, ele tomava maracujina todo dia e ele dizia que ajudava a controlar. Eu já ouvi gente falando que graviola ajuda a controlar, chá de pata de vaca, e aquela coisa lá da água do quiabo, sabe? Que tudo isso ajuda a controlar. Não é bem assim. Cada organismo de cada pessoa responde de uma forma a determinados nutrientes, a determinados tratamentos. Se eu tomar chá verde todo dia em jejum, às vezes isso vai me ajudar, sim, a emagrecer, porque eu tenho uma alimentação equilibrada, eu faço bastante exercício físico, eu cuido bastante da minha saúde no geral, então o chá verde vai me ajudar a emagrecer. Agora, se eu quiser dar um chá verde para uma pessoa obesa que não cuida, que não vai atrás de saber que a obesidade é uma doença, que não faz o mínimo para melhorar o tratamento. Se eu vou dar um chá verde para ela todo dia de manhã cedo, vai adiantar? Não vai adiantar, não é assim que funciona. Inclusive essa vizinha, ela queria ajudar muito, né? Ela era assim, eu era muito querida por ela era muito querida por nós. E ela que falou pra minha mãe que ajudava. Ela deu um potinho daqueles de vidro de pepino, cheio de álcool, com flor de mamão dentro, e falou pra minha mãe, uma colherinha de café em jejum todo dia e vai curar a diabetes da Raquel. Então eu cheguei a tomar assim, essa poçãozinha mágica aí, mas claro, gente, não adiantou, né? Não ia adiantar nunca. Mas está aí, né? Faz parte do meu histórico aí como diabética. Às vezes não é nem questão de desinformação, porque assim, meus pais eles não eram pessoas desinformadas, mas
aquela época não tinha informação tão fácil quanto a gente tem hoje, não tinha tanta tecnologia. E eu imagino o desespero de um pai pâncreas, uma mãe pâncreas, querendo que a sua filhinha seja curada, né? Então qualquer coisa vale, entendeu? Ainda mais quando não se conhece, quando é uma doença que é uma doença de velho, nossa, uma doença de velho. E como que minha filha, que tem só 5 anos, tem uma doença de velho, o que eu vou fazer agora? Entendeu? É esse o contexto. A única coisa pra gente é aderir ao tratamento e se cuidar o máximo que a gente consegue e se informar também o máximo que consegue, porque informação é poder e é tratamento também. Se dizia que diabético não podia comer açúcar, não podia de jeito nenhum, açúcar era veneno. E as coisas dietéticas era muito difícil encontrar e era muito caro também. Só que imagina para uma criança diabética que vê todas as outras crianças comendo uma bolacha no intervalo da escola, vai numa festa de aniversário ver as crianças tudo comendo bolo e brigadeiro e não pode comer. Realmente é muito difícil. E naquela época não tinha tanta variedade de produtos dietéticos quanto a gente tem hoje. Continua caro, eles continuam explorando só porque é uma coisa, né, de dieta, fitness, eles continuam explorando, mas hoje se sabe que todo mundo precisa de carboidrato, que o carboidrato é que nos dá energia e ajuda diversas funções no nosso organismo, tanto que para a gente corrigir hipoglicemia, a gente come carboidratos simples, que são doces. O problema não é o comer o açúcar ou não, é a quantidade e o saber o que isso vai influenciar na sua glicemia. Na minha época a gente não tinha tanto esclarecimento sobre isso e não tinha tanta variedade de produtos. Então eu lembro que de biscoito, assim, biscoito recheado, bolacha, né, sei lá, chamam como quiserem. Tinha uma que era umas rosquinhas de aveia. Olha só, gente, rosquinha de aveia para diabético, que já era problemático, porque a gente sabe que a aveia tem aí uma influência na absorção de insulina. Então, para diabético tem que ser muito bem pensado o consumo de aveia. E tinha um wafer que ele era argentino, era um wafer de limão. Eu não vou lembrar o nome, mas se eu encontrar ele na internet eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Era um wafer de limão, ele era argentino, era super caro e só tinha ele, não existia nenhum outro wafer, nem bolacha recheada, nada, não existia. E eu lembro que o meu pai, coitado, ele fazia de tudo assim para encontrar esse biscoito, não era uma coisa fácil de achar. E quando ele comprava bastante assim, para durar bastante. Então eu podia comer pouco, não só por ser uma coisa rara, né, uma coisa que tinha que durar, mas também pelo controle mesmo da glicemia. A gente sabe que mesmo sendo um produto diet não pode exagerar, porque ele vai ter impacto na sua glicemia da mesma forma. Hoje em dia você vai na internet e você encontra tudo, né? Antes dos primeiros glicosímetros chegarem no Brasil, os populares, eu acredito que nessa época já tinha os glicosímetros que eram usados estritamente por médicos no pré-hospitais, que eram aqueles bem tijolão mesmo, aqueles primitivos mesmo, que eram só para médicos e para hospitais, para estudos, enfim. Mas os primeiros glicosímetros populares, que davam para você ter em casa e medir em casa a glicemia, chegaram nos anos 90 ali mesmo. Eu já falei disso em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, que é um vídeo que eu fiz sobre os glicosímetros. Tem muita gente que fala que o primeiro glicosímetro que veio para o Brasil, que é o da Kuchek, eu não lembro o nome dele, mas tem aí na fotinha. Mas não, gente, antes desse foi um que eu tenho a foto dele, inclusive, esse foi o primeiro glicosímetro. É que na verdade assim, não foi o primeiro que chegou no Brasil. Esse glicosímetro a gente ganhou de uma pessoa que morava nos Estados Unidos e ela trouxe para mim, trouxe para meus pais esse glicosímetro de lá para eu ir acompanhando a minha medição de glicose.
Então esse foi o primeiro que eu usei, ele já existia nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu acho que nem foi propagado. O primeiro que chegou mesmo foi esse azulzinho, que eu também usei, eu usei 2 deles, 2 versões. E eu usei esse glicosímetro porque essa pessoa que trouxe ele pra mim, ela ficou sabendo que eu era diabética e naquela época se media a glicemia pelo xixi. Até hoje a Accu-Chek, ela tem nas tirinhas, na caixinha dela de medir, tem a forma de medir pelo xixi, né? Aquelas corzinhas, eu também já falei disso no vídeo de glicosímetro. Foi pouco tempo, bem pouco tempo, mas eu cheguei a usar esse método de medir pelo xixi. E eu também cheguei a usar as insulinas provenientes de animais, que eram extraídas do pâncreas do porco ou da vaca. Eu lembro que eu usei as que era de vaca, não de porco, porque eu lembro de ler no êmbolozinho. E era só esse tipo de insulina que existia no Brasil, era insulina rápida e NPH, que são as insulinas. Hoje em dia essas insulinas, elas são utilizadas ou para tratar diabetes tipo 2, que está ali começando o uso de insulina, ou então para quem está em lua de mel ali, que ainda o pâncreas ainda não parou de produzir totalmente a insulina, ainda está produzindo um pouquinho, então vai adequando a insulina ao tratamento aos poucos. Então para isso se utiliza a NPH e a regular. Elas não são insulinas mais assim tão eficientes quanto outras mais modernas que a gente tem. As análogas de insulina são bem mais eficientes do que a NPH e a regular. E eu cheguei a usar assim, tanto que na época não era nem regular, que se dizia, era a insulina NPH e a insulina rápida. Depois é que se deu o nome de regular, porque eu acho que daí a regular já não era do pâncreas dos bichos, já era produzida em laboratório. Na minha época não se sabia muito bem o que era cetoacidose, não se sabia muito bem o que gerava, não se tinha muita informação sobre isso. Só se sabia que se a pessoa tivesse muita hiperglicemia, muita glicemia alta por um longo período, ela podia desenvolver complicações, perder os pés, perder a visão, neuropatia. E naquela época também nem se falava muito sobre os nomes, por exemplo, neuropatia, não se sabia o que era. Então assim, nunca ninguém falou pra mim o que era, como é que funcionava, o que acontecia. Da mesma forma que nunca me falaram do porquê fazer o rodízio. Ó, isso daqui eu tô mostrando pra vocês vai dar pra ver direitinho aí no vídeo, mas tem uns buracos aqui nos braços, ó, não sei se vocês tá vendo? Ó, isso daqui é decorrência de uma atrofiação do meu músculo por conta de lipohipertrofia, que é quando você faz insulina muitas vezes no mesmo lugar e sua pele, seu músculo, ele não tem chance de se recuperar de uma picada para outra e também por agulha rolluda. Tem vários fatores, eu posso fazer um vídeo de lipohipertrofia outra hora se vocês quiserem. A gente não tinha muita informação do porquê que tinha que fazer rodízio. A gente só sabia que tinha que fazer, mas não tinha um esclarecimento assim do porquê, o que podia causar. Esse aqui, eu já fiz fisioterapia, eu já fiz tratamento, já fiz aplicação de ozônio, isso aqui não volta mais, tá? Porque foi um músculo que atrofiou. Esse é o caso de cirurgia plástica mesmo, então é isso que acontece se você fizer rodízio. Na verdade, eu estou falando da desinformação, né? A gente não tinha informação, esclarecimento. E sobre a cetoacidose, então, piorou, né? A gente não sabia o que era. Eu vou fazer um vídeo sobre cetoacidose, então não vou entrar em muitos detalhes. Anos mais tarde, eu fui entender que eu tive uma cetoacidose. Eu tinha já, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, mais ou menos ali, já era adolescente. A gente já tinha um pouco mais de informação e acesso a essa informação, mas ainda assim a gente não falava
sobre cetoacidose, então não se sabia muito bem o que era. E quando eu tive essa crise de ceto, eu lembro que eu fui pro hospital e aí nossa, eu senti muita dor de cabeça, uma dor de cabeça assim que eles me davam remédio na veia e não passava remédio de dor de cabeça. Eu acordava, eu acho que na verdade não é que eu acordava, eu desmaiava. Desmaiava e acordava. E quando eu acordava vomitando, a minha glicemia não baixava e ficou nisso, ficou. E depois, alguns anos mais tarde, falando com meus pais, ele falou que foi um dia, assim, sabe, foi em um dia. Depois eu saí, eu não fiquei no hospital, porque logo meu médico veio e me deu alta. Foi uma época que foi o meu primeiro namoradinho, sabe? Então eu tava bem triste, assim, bem chateada. E até então a gente achava que, tipo, sei lá, foi uma coisa meio psicológica, sabe? Que foi assim, por causa dessa situação, sabe? De eu ter terminado, de a gente ter terminado, que eu fiquei muito mal. E eu lembro que quando meu médico veio me ver, era o Dr. Everton Scaramella, Deus o tenha. Muito do que eu sei hoje de diabetes foi ele era um médico assim pra frente no tempo dele, ele ia me atualizar. Ele me ajudou muito. E eu lembro que quando ele chegou no hospital, e ele perguntou pra mim se eu tinha bebido algum veneno. Ele perguntou se eu tinha bebido veneno, porque quando eu acordava eu vomitava, eu não conseguia ficar acordada, a minha glicemia não baixava, eu estava no quadro de cetoacidose. Eu estava no quadro de cetoacidose, mas não se sabia. Mas depois, mais tarde, refletindo sobre, é que eu e meus pais, a gente chegou à conclusão que foi uma crise de cetoacidose. Pra vocês verem, gente, eu já corri risco de vida e eu nem sabia. Esse foi, então, um panorama, assim, bem corrido. A gente sabe que histórias, assim, de 24 anos pra trás, tem muito o que contar. E eu acho que eu nunca tinha contado, assim, a minha experiência. Eu tive períodos de rebeldia, todo mundo tem, principalmente ali na adolescência, é uma fase muito difícil para quem tem diabetes. Eu jogava longe vezes insulina, comia doce escondido junto com meu irmão, a gente ia pra baixo da mesa, eu e o João, comia doce escondido, fazia mil e uma artimanhas, né? Mas faz parte. A diabetes é uma doença que você não vai acordar num dia e falar assim, hoje eu não vou ser diabética. Diabetes não é uma coisa que você pode esquecer que você tem. Às vezes a gente até acorda e fala assim, nossa, hoje eu não queria ser diabético. Mas não adianta. O máximo que você vai poder fazer é chutar o balde um pouquinho naquele dia, mas só não chuta muito longe, porque depois para voltar é mais difícil e pode trazer complicações junto. Então assim, pode chutar o balde de vez em quando, de vez em nunca? Pode, ninguém é de ferro. Mas não chuta muito longe não, porque senão você vai ter que ir mais longe para buscar. E outra coisa é que assim, o diabetes ele é 24 horas por dia. Você tá ali trabalhando concentrada, você pode ter uma hipoglicemia ali no meio do seu serviço e ficar confusa e não conseguir ler mais o que está na tela do seu computador. E as pessoas não entendem isso. É você por sua conta própria. Você tá dormindo, você vai ter que acordar no meio da noite para medir a glicemia. Você vai no banheiro e aí você percebe que o xixi que você tá fazendo, mas peraí, eu não tô tomando água hoje porque eu tô fazendo tanto xixi. Você tá com a glicemia alta? Então vai ver, entendeu? Então o que eu tô querendo dizer aqui é que cada movimento, cada piscar de olho, cada pensamento que você tem no seu dia a dia, a diabetes vai estar ali do seu lado. A diabetes vai estar junto com você, entendeu? Não tem jeito de peraí, eu vou deixar de ser diabética aqui 5 minutinhos só pra ver o que o meu chefe tá falando no meio da reunião. Não existe. Você tá ali na reunião, você é diabético, entendeu? Então isso é uma coisa difícil, é uma coisa complicada. As pessoas não entendem isso, elas não entendem, elas
Só quem é diabético, quem tá na nossa pele, que entende. E isso é uma coisa que você precisa entender também como diabético e se conformar, sabe? Porque não tem o que fazer, meu filho. Você é, pronto. Sabe? Se conforma e adere ao tratamento e se cuida aí da melhor forma, porque é isso que você vai ter que fazer o resto da vida. É isso que você tem que fazer pra você estar bem, entendeu? Você fazendo isso, pronto, você tá bem. Então, faça isso, tá? Porque antes você ter alguns dias de frustração, um ou outro, ter um dia ou outro de querer chutar o balde, mas continuar se cuidando, do que levar de uma forma aí, né, chutar o balde de vez e desenvolver complicações, porque daí as complicações é muito pior do que você ter só diabetes. É igual beber água. Você bebe água todo dia. É uma necessidade que você tem. Então, a diabetes, cuidar da diabetes também é a mesma coisa. Então, é mais ou menos por aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa para trás que vocês querem que eu aprofunde, deixem nos comentários. Estou sempre aberta a novas sugestões de vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!